A conspiração. Gênesis 6. Como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. De Gary Wayne. Capítulo 4. Os gigantes da antiguidade. Aqui, nos primeiros tempos, nasceram os gigantes famosos. Baruch 3:26 irá nos disser. Havia ali gigantes ilustres desde o princípio, homens de grande estatura e peritos na guerra. Néfilim, Anakim, eram pessoas que colocavam medo no coração do homem comum. Carol Rose os descreve como gigantes enormes e assustadores. Os Néfilim eram grandes guerreiros. Eles eram muito mais altos e maiores do que o israelita médio e possuía consideravelmente mais força. Mas gigante se refere apenas a uma raça maior de humanoides ou a uma besta distinta que diminuiu a humanidade. Os israelitas pós-diluvianos se descreveram como meros gafanhotos, em comparação com os nefilins, conhecidos alternativamente como anaquitas. Os israelitas não apenas disseram que os néfilim eram maiores do que eles, mas também que pareciam insetos em sua presença. Esta é uma comparação surpreendente, mas gráfica. Os anaquitas eram considerados na lenda bíblica como semideuses gigantes, metade homens e metade anjos. Até mesmo suas filhas eram gigantes que possuíam tamanho e força enormes. No comentário de Pick sobre a Bíblia, edição de 1962, N.H. Snaith afirma que o termo Anak definiu uma linhagem de gigantes que sobreviveu ao dilúvio e habitou a região montanhosa da Palestina antes da conquista por Israel. Devemos ser claros neste ponto. Nefilim eram gigantes. O Antigo Testamento, os apócrifos, Joséfo, os evangelhos gnósticos e uma miríade de outras fontes, todos testemunham o mesmo. Esses gigantes, de fato, tiveram um grande impacto na evolução dos mundos antediluviano e pós-diluviano. Mas antes de nos aprofundarmos em seu legado na história antiga, vamos primeiro quantificar exatamente o que queremos dizer com gigantes, para entender melhor quem eram esses monstros. Seu tamanho era impressionante. Golias, mais tarde ligarei Golias aos nefilins, afirmava ter mais de 3 metros de altura. Isso seria 1 metro mais alto do que a altura média de uma pessoa daquela época, ou quase o dobro. Iris Freelander, uma ministra ordenada que possui diplomas em psicologia e teologia, observa que, dependendo de qual erudito bíblico conta a narrativa de Golias, ele tinha entre 2,5 e 3,5 metros de altura. Em medidas antigas, a altura de Golias era de 6 côvados e 1 palmo. Um côvado era de 45 centímetros ou 21 polegadas reais, enquanto um palmo era de 23 centímetros. Isso então registrou a altura de Golias em 9 pés, 9 polegadas na medida comum. Mas porque Golias era de linhagem real, Nefilim, alguém poderia argumentar a verdadeira altura de Golias em 11 pés, 3 polegadas. Esse cálculo se alinha perfeitamente com um relato da época de Alexandre, onde uma conversa entre Midas e Silenos observou que os titãs cresceram para o dobro do tamanho dos humanos e viveram o dobro do tempo. O rei Og dos amorreus possuía uma cama com mais de 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura, exigindo que ele tivesse pelo menos 3 metros de altura e mais de 1,5 metro de largura. Og foi descrito na lenda como tendo um tamanho tão imenso que as águas batiam apenas em seus tornozelos. Todas as camas e móveis de Og eram feitos de ferro, pois seu peso esmagaria qualquer móvel de madeira. Podemos apenas especular a que tamanho alguns gigantes podem ter crescido, ou mesmo quão grande poderia ter sido a prole original pura, antes de se misturarem com a humanidade, diluindo seu tamanho e força ao longo das gerações. Os gigantes do Gênesis devem ter sido monstros. Só podemos tentar imaginar seres que tivessem quase 3 metros de altura ou mais, com peso corporal variando de 600 a 900 libras de músculos puros. Os Néfilim não eram apenas extraordinariamente altos como o jogador de basquete moderno. Os Néfilim
foram construídos mais como o jogador de futebol moderno ou o lutador moderno do WWF. Os caídos registrados na Teogânica por Hesíodo em 907, antes da Era Comum, foram descritos como uma raça monstruosa. Os caídos, traduzido do hebraico para o grego, são gigantes. Assim como Nefilim é traduzido do hebraico para o grego como gigantes. Eles eram musculosos, dotados de força. A proporção entre altura e largura de Og, como um exemplo clássico, era de espantosos 2:1, estabelecendo Og como sendo incrivelmente largo, pois o ser humano médio mantém uma proporção de 3:1. Além disso, os Nefilim eram rápidos e famosos por sua rapidez, destreza e habilidade com as mãos. Os Nefilim infligiam terror tanto com sua altura quanto com sua largura. Eles eram feras poderosas, que se vestiam com armaduras e armas que forçariam o homem médio a desabar com o peso. Isso sem dúvida deixou o homem médio pasmo de espanto e medo, especialmente quando eles viram tais feitos de força e os gigantes ostentando suas armaduras para a batalha e, em seguida, travando a guerra por baixo dela. Eles eram conhecidos por terem uma companhia de criados, apenas para carregar suas armaduras. O homem comum só suportava carregar uma peça de sua armadura de cada vez, exigindo assim um harém de criados. Os Nefilim eram guerreiros temíveis, heróis da antiguidade. Alguns foram descritos como tendo 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Da mesma forma, Carol Rose descreve Og como tendo vários dedos das mãos e dos pés, insinuando que Og possuía mais de 5 de cada. As mãos e os pés devem ter intimidado, não só pelo tamanho, mas também pela mutação. Calçados de tamanho 25 ou 30, medidas modernas, não seriam incomuns. A noção de que esses gigantes eram uma forma mutante da humanidade é muito mais do que mera especulação. Joséfos confirmou o mesmo cenário de que os Nefilim possuíam um dedo extra em cada mão e cada pé. Basta raciocinar que tais seres grandes devem ter sido projetados e submetidos à bioengenharia de maneira diferente para suportar tamanho peso. A menos que esses seres de fato tenham sido projetados de maneira diferente, eles não poderiam ser considerados poderosos guerreiros ou heróis da antiguidade. Eles teriam sido considerados criaturas deformadas, descoordenadas e patéticas, merecendo mais de nossa simpatia do que nosso respeito ou medo, por causa dos animais terríveis que eram. Sem a bioengenharia especificamente alterada, os Nefilim não seriam nada mais do que antigos aberrações secundárias. Olhamos para Joséfo mais uma vez em busca de insights raros sobre se os Nefilins eram ou não uma forma mutante da humanidade ou apenas meras aberrações secundárias. Joséfo indicou que os semblantes dos gigantes eram inteiramente exclusivos da anatomia humana normal. Os descendentes dos Nefilim eram terríveis e surpreendentes à vista, assim como eram assustadores aos ouvidos. A tradução é simplesmente que os Nefilim eram muito assustadores aos sentidos, devido ao seu tamanho monstruoso e à força estrondosa de suas vozes. Além disso, os Nefilim eram terríveis de se olhar, assim como seus pais serpentinos haviam sido, pois ambos possuíam o rosto de uma víbora, uma cobra. Mais importante, porém, Joséfo colocou no registro histórico que mesmo a estrutura óssea dos gigantes era diferente da dos seres humanos normais, o que, como já sublinhei, deve ter sido o caso para aqueles gigantes terem suportado seu grande tamanho e peso. Joséfo não indica exatamente quais poderiam ser as diferenças, apenas que eram bastante diferentes das da humanidade normal. Essa estrutura óssea, completamente diferente do Nefilim, pode explicar por que investigações científicas planejadas desconsideram ossos fósseis atribuídos a gigantes como possivelmente, mas não de forma conclusiva, sendo atribuídos a mastodontes ou mamutes. Joséfo passou a afirmar que os ossos dessas criaturas foram mantidos em exibição pública para que todos se admirassem. Na verdade,
Eles estavam em exibição pública até a época de Joséfo, o que nos diz claramente que essas maravilhas anatômicas estavam disponíveis para visualização até 70 depois de Cristo. Ainda mais surpreendente, os gigantes vivos eram vistos publicamente como espetáculos e maravilhas em Roma. Pósio e Secundília, um gigante e giganta na época de Augusto, tinham ambos 10 pés e 3 polegadas de altura. Gabaras, um gigante da época do reinado de Cláudio, tinha 9 pés e 10 polegadas de altura, enquanto um gigante trácio tinha quase 3 metros de altura durante o reinado de Maximin. Ossos Nefilim, exibidos publicamente, não descrevem como eram os ossos, mas contrastam com a significante singularidade anatômica desses ossos. A estrutura óssea desses gigantes deve ter sido uma maravilha de se contemplar, com base não apenas em seu tamanho, mas também em muitas outras coisas anatômicas. Pelo menos podemos especular que esse deve ser o caso, uma vez que eles mantiveram a atenção do público por um longo período e ainda confundem os cientistas modernos quanto à natureza de seus fósseis. Na verdade, além do registro de Joséfo, esqueletos gigantes até foram confirmados pela recuperação arqueológica, conforme observado por Charles Sellier, onde ele cita Charles Missler, um autor e pesquisador publicado em mais de 40 publicações. Missler insistiu que há evidências científicas absolutas de tribos de gigantes, confirmadas pela recuperação arqueológica de esqueletos enormes na Palestina. Missler passou a notar que Anakim e Refaim, altos e de pele clara, foram homenageados em vários monumentos egípcios. Os semblantes dos Néfilim tecem seu caminho através do registro histórico do Antigo Testamento, aparecendo e reaparecendo em vários nomes de povos. Deuteronômio e Números listam os muitos nomes variados das raças Néfilim no período pós-diluviano. Eu dei a terra de Ar aos descendentes de Lote como uma posse. Os Emites costumavam viver ali, um povo forte, numeroso e tão alto quanto os Anaquins. Como os Anaquitas, eles também eram considerados Refaitas, mas os Moabitas os chamavam de Emitas. Deuteronômio 2, 9 a 11, ênfase adicionada. Essa também era considerada a terra dos Refaitas, que moravam lá, mas os Amonitas os chamavam de Zamzumites. Eles eram pessoas fortes e numerosas, e tão altas quanto os Anaquites. O Senhor os destruiu desde antes dos Amonitas, que os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando destruiu os Horeus antes deles. Eles os expulsaram e viveram em seu lugar até hoje. E quanto aos Avitas que viviam nas aldeias até Gaza, os Caftoritas que saíram de Caftor os destruíram e se estabeleceram em seus lugares. Deuteronômio 2, 20 a 23. Vimos Nefilins ali. Os descendentes de Anak vêm dos Nefilins. Declara Números 13 e 32. Devemos concluir então que os Nefilim não apenas sobreviveram ao dilúvio, mas também floresceram como uma raça distinta no início da era pós-diluviana. As referências de Anaquite e Refaite sugerem que eles foram considerados a raiz ou as nações gigantes sobreviventes do dilúvio. Várias nações, entretanto, aplicaram seus próprios nomes vernáculos, como Emites, Zamzumites, Horeus, Avites e, como iremos investigar mais tarde, possivelmente até Amorreus e Amalequitas. A designação bíblica compartilhada entre vários Néfilim pós-diluvianos era Rafa. Rafa aparece regularmente e sem coincidência na história de Davi e Golias. Refaim é regularmente entendido como gigantes antigos, na tradução de King James. A partir de um exame mais aprofundado das nações Nefilim pós-diluvianas, podemos reconstruir uma imagem precisa da aparência dos Nefilim. Primeiro, vamos definir Anak, pescoço longo, ou seja, um gigante, que o sol tocou seus pescoços porque eram muito longos, como os das cobras. Zamzumites eram criadores de ruído,
o que provavelmente explica Josefos, considerando os Nefilim como temíveis para a audição. O autor Frank Joseph descreve os gigantes divinos com vozes como a de Atlas, quando ele berrava das profundezas de sua montanha. Acreditava-se que os Nefilim tinham uma aparência assustadora, de cobra, assim como Josefo e outros declararam. Eles eram terríveis de se ver, assim como Emim se traduz como inspirar medo, e Refaim se traduz como fazer com que o coração enfraqueça à primeira vista. Para ser específico, Josefo descreveu os Anak como uma raça famosa de gigantes que eram de tamanho tremendo e que seu semblante era tão completamente diferente em comparação com os humanos, que os Anak eram extraordinariamente surpreendentes, assustadores e terríveis para ambos os sentidos da visão e ouvir. Os Nefilim espelharam seus pais, anjos caídos, pois os observadores possuem o rosto de uma víbora serpentes identificados como serafins, empregados como ligações entre o céu e a terra. Satanás assumiu a forma de um serafim quando enganou Eva no jardim do Éden. Anjos semelhantes a serpentes foram registrados no Evangelho gnóstico, Origem do Mundo, possuindo rostos que eram longos e estreitos, maçãs do rosto proeminentes, maxilares alongados, lábios finos e olhos oblíquos, semelhantes aos alienígenas, enquanto seus descendentes se pareciam com eles. Na verdade, os Nefilim e os observadores eram ambos referidos pelos antediluvianos como serpentes. Os crânios de cabeça longa que não foram encontrados, datando da época antediluviana, foram desenterrados na Suméria e no Egito, emprestando mais crédito à aparência de víbora dos Nefilim. Além disso, os olhos dos Nefilim eram ditos como brilhantes e da cor do ouro sólido ou mel, enquanto sua pele era branca e áspera. Os mitológicos titãs antediluvianos da tradição grega foram originalmente reconhecidos como nascidos dos deuses Gaia e Urano. Os titãs eram parte humanos e parte serpentes, de acordo com Carol Rose, assim como eles eram uma espécie interracial de mulheres humanas e anjos serafins. Os titãs atlantes eram conhecidos por terem feições aquilinas agudas, bocas determinadas, cabeças ovais, com uma leve inclinação para cima nos olhos. Vamos incluir neste debate o fato de que a insígnia oficial egípcia da realeza do Egito era a cobra, e a representação de criaturas semelhantes a serpentes na antiguidade começa a se tornar real. A cobra foi gravada inexplicavelmente nas coroas do Egito a partir de 4000 a.C., ou talvez antes. Observe também, como discutido anteriormente, os monumentos egípcios registraram tanto Anakim quanto Refaim como excepcionalmente altos e de pele clara. Nefilins pós-diluvianos também são capturados na arte cananeia, que claramente retrata seres com pescoços longos e serpentinos, cabeças como cobras, bocas pequenas e olhos de grãos de café. Refaim, surpreendentemente, surge frequentemente em textos cananeus, onde a denominação é traduzida como seres divino. Voltaremos muitas vezes aos cananeus neste livro, com referência particular aos Nefilim e seu culto ao touro. Novamente, imagens semelhantes de seres serpentinos foram encontradas em monumentos antigos do Egito e da América Central, que aparentemente datam da época antediluviana. Essas esculturas parecem ser imagens de anaquitas de pescoço longo e cabeça inclinada. De acordo com o estudioso bíblico e autor J.R. Porter, os arqueólogos revelaram que as serpentes eram amplamente veneradas no Egito, nas culturas do Oriente Próximo e, não menos importante, em Canaã. Da mesma forma, a cultura Ubaide, do Antigo Sul à Mesopotâmia, uma cultura que Gardner sugere ser anterior à cultura suméria, retratava seus deuses e deusas com características faciais serpentinas distintas. De um modo geral, a cultura Ubaide refere-se a um período de civilização na Mesopotâmia, inferior de 4000 a 5000 a.C., enquanto o período Uruk foi classificado entre 4000 e 3200 a.C.,
com 3.200 a 2.900 anos antes de Cristo sendo o período Jemdat Nasr, ou Jemdat Nasr, é a época do dilúvio. Nesse contexto, então, Ninkursag, deusa do panteão sumério, era referida como a Senhora Serpente, assim como os sombrios e gigantes semideuses sumérios, os Anunnaki, eram referidos no épico de Kursag como príncipes e serpentes esplêndidas. No mesmo espírito, Eva foi associada às deusas da fertilidade do Oriente Próximo, onde o nome de Eva de alguma forma derivou ou está relacionado à palavra cobra, e Eva era uma deusa serpente original da fertilidade e da vida. Inserindo uma anedota estranha da arqueologia, encontra-se uma prática inesperada que prevalecia entre as aristocracias e sacerdócios de duas culturas aparentemente distantes e não relacionadas. As culturas pós-diluvianas de centro-americanos e citas da região do Mar Negro do Tártaro e da Transilvânia praticavam um misterioso ritual de achatar a testa para representar um crânio recuado, uma característica semelhante à de uma víbora. Os citas acreditavam que tal aparência conferia certa distinção aristocrática. Quanto aos centro-americanos, a prática de aplainar o crânio era provavelmente uma tentativa de aproximar a imagem de um povo civilizado e dominante, talvez os Nephilim. Lembre-se também de que a cultura e as religiões da América Central estavam transbordando de imagens serpentinas. E, finalmente, Inácio Donnelly, o famoso autor de um dos livros mais antigos e definitivos sobre Atlântida, o mundo antediluviano, afirma o seguinte: temos apenas que comparar essas linhas com os crânios dos egípcios, curdos e do tipo heróico de cabeças no status dos deuses da Grécia, para ver que havia uma raça antiga marcada por uma testa recuada. Finalmente, os registros e lendas bíblicas registraram uma anedota interessante a respeito dos atributos físicos dos Nephilim no nascimento de Noé. Lameque confundiu a natureza sagrada de Noé como possuindo as características físicas surpreendentes de bebês Nephilim. Isso foi descrito adicionalmente no primeiro livro de Enoque. E depois de alguns dias, meu filho, Matusalém, tomou uma esposa para seu filho Lameque, e ela ficou grávida dele e lhe deu um filho. E seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa, o cabelo de sua cabeça tão branco quanto lã, e seu dendema, seus cabelos eram longo e encaracolado, realmente lindos. E quanto aos seus olhos, quando ele os abriu, a casa inteira brilhava como o sol. E seu pai, Lameque, ficou com medo dele, e fugiu e foi para Matusalém, seu pai. E ele lhe disse: eu gerei um filho estranho. Ele não é como um ser humano, mas se parece com os filhos dos anjos do céu para mim. Sua forma é diferente, e não como nós. Não me parece que ele é meu, mas dos anjos. Assim também, os gigantes atlantes, de acordo com Frank Joseph, autor de The Destruction of Atlantis, possuíam pele avermelhada e branca, com cabelos loiros e ruivos e olhos brilhantes. Aprenderemos sobre outros gigantes antigos, que também possuíam pele clara e eram conhecidos como lucentes, ou deuses brilhantes, e gigantes como os Tuatha De Danann e o povo das fadas da tradição do Senhor do Anel, cuja aparência era idêntica aos retratos gravados nos monumentos egípcios. Resumindo, os colossais Nephilim eram uma raça de gigantes que eram altos em estatura e poderosos em tamanho, força e destreza. Eles eram caçadores vorazes, com apetites intermináveis. Sua aparência era assustadora para os olhos e seus sons, ásperos para os ouvidos. Os Nephilim eram bestas com pescoços longos e rostos de serpentes, semelhantes aos alienígenas que agora mitificamos. Eles eram de fato uma mutação em si mesmos, uma raça distinta que se associou a humanos equivocados para patrocinar irmandades de serpentes que eventualmente usurparam todos os governos da era antediluviana.